a filmagem. Bom, vamos dar continuidade, né? Tá faltando muita gente ainda, mas eu acho que estamos com problema de horário, tá? Então vamos dar continuidade. Aqui nesse slide, a minha ideia é mostrar algumas premissas, né? Para vocês poderem calcular uma linha de vida flexível, né? Essas premissas são para linhas de vida sem absorvedor, tá? Que a grande, eu já temos feito bastante linhas de vida sem absorvedor, tá? Principalmente pela parte econômica, né? Que o absorvedor às vezes onera alguma coisa a mais, né? Tá? Como disse agora há pouco, eu utilizo cabo de 38, de 3/8, tá? Aí eu deixo o cálculo da carga admissível no cabo, multiplico, né, divido por 2 e multiplico por 0,9 para obter a carga que é admissível, né, de uso, tá, ok? Que é 2.565 quilos. O coeficiente de segurança é considerando 90% de eficiência no fechamento do laço do cabo por 3 clipes pesado. Tá? Já vi algumas linhas de vida com clipes com capacidade média, né? Tá? Eu acho que isso aí, os técnicos de segurança, principalmente, não devem deixar. Tá? O cabo de 3/8, ele vai ter uma carga muito grande para o clipe médio, ok? Então, o ideal mesmo é usar o clipe tipo pesado. Tá? O cálculo da determinação da força exercida, né, nos pontos de ancoragem, dos extremos da linha, com múltiplos vãos, que eu acho que esse é um problema que muitas pessoas gostariam de começam a calcular, né, a linha de vinda, só que se ela tiver vários vãos, aí ele fica com aquele, puxa vida, eu vou calcular um vão ou vou calcular vários vãos, né? Qual que é a maneira de você fazer isso daí? Você pega como se fosse única e exclusivamente um vão e você já faz o cálculo de queda, né? Aí você automaticamente vai saber quanto que essa linha, essa queda, né, vai causar nas extremidades, tá? Aí, só que aí vai dar uma flecha muito grande, tá? Aí você vai fazer o seguinte, vai calcular essa flecha em apenas um vão. É um vão, por quê? Porque aí ela vai se dividir, vai se diluir em aqueles vários vãos, tá? Nesse curso que eu falei agora há pouco, né, vai ser ensinado todo isso daí. Agora realmente não temos nem como entrar nesse assunto. Aqui eu fiz um desenho de uma linha, tá vendo as reações, né? Em AY, tá? Que vai ser, aqui imaginando que seja 700 quilos, né? Tá? Então, você vai ter, com todo esse cálculo, você vai ter a resultante. Tá? A flecha calculada dinamicamente dá quase 1 metro. Tá? Por quê? Porque o cabo ele estica, né? Ele tem uma deformação. A própria maneira que ele é fabricado, quando o cabo ele é esticado, ele começa a se adequar e aí ele estica, tá? Conforme maior seja o cabo, vai ter um alongamento proporcional tanto a esse comprimento quanto a essa carga que você está aplicando. Aí eu mostrei os cálculos, né, de todo esse problema. Aí eu coloquei esse fator de serviço do cabo, maior do que 2, então está ótimo. Tá? Aí eu fiz as comparações, né, do fator de serviço, aí está tudo ok. Tá?
E meus contatos, como volto a falar, eu sou engenheiro mecânico, eu vou na empresa, eu analiso o problema e tento personalizar o problema. Tá? Eu faço parte do problema, eu tento levar para o lado pessoal, porque eu acho que nós devemos atender nossos parceiros e clientes da melhor maneira possível. Tá ok? Aí está o e-mail da empresa, o telefone são esses daí, podem me ligar a qualquer horário, eu nunca desligo o telefone, pode ser sábado e domingo, tá? Logicamente, se for uma pessoa, uma mulher, técnica de segurança, me ligar 11 horas da noite na sexta-feira, aí minha mulher vai ficar meio chateada, né? Tá bom? Tá? Tá. Bom, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Oi, ei, ah. Convido agora para a continuidade do nosso painel o Gustavo Carnevale Mendes, coordenador do Comitê Técnico de Estudo Normativo, CETEM, trabalho em altura, mestre em Engenharia Mecânica. Vai ser o último palestrante do nosso curso aqui, do nosso bloco. Então, Gustavo, tudo bem? Palestra aí? Passador. Bom dia a todos. Começar agradecendo a organização, as pessoas que estão assistindo a gente online, o pessoal que veio presencial aqui. Até fazer um comentário, né? Eu acredito que os outros palestrantes também devem ter programado uma apresentação de 15 minutos. E a gente acabou tendo a liberdade de falar 1 hora, né? Isso é bom porque a gente consegue explorar mais o assunto, abordar assuntos que nem a gente ia tratar porque não ia dar tempo. O ruim de ser o último é porque os palestrantes anteriores já pegaram algumas coisas da minha palestra. Tá? Então, eu vou fazer uma apresentação sucinta, tá? Mas a gente vai conseguir trabalhar mais alguns assuntos, eu vou conseguir elaborar mais alguns assuntos, espero que agregue. E também gostaria que as perguntas que foram feitas no primeiro bloco, também, se a gente tiver a oportunidade de responder de novo. Falar um pouco da minha formação. Assim como a Amazonas, eu vim da área esportiva, comecei com a escalada. Da escalada, trabalho em altura, trabalhei em 2 fabricantes de EPI, responsável pela parte de desenvolvimento técnico dos produtos de proteção contra a queda. E, assim como a Amazonas também, foi um motivo de terror para minha mãe, porque eu fugi da escola, mas depois voltei. Aí fiz o técnico de segurança do trabalho, fiz engenharia mecânica e depois fiz mestrado em engenharia mecânica com ênfase em bioengenharia, pelas questões de querer focar o meu estudo na parte de trabalho em altura, fisiologia do trabalhador, impacto, desaceleração. Hoje eu sou coordenador do CETEM, que é o Comitê Técnico de Estudos Normativos, que é um comitê à parte da ABNT, um comitê da Animaseg, que faz produção de conhecimento. A gente pega alguns assuntos mais polêmicos e estuda, vai a fundo, usa uma metodologia acadêmica, tá? Uma metodologia de pesquisa, artigos científicos, base de dados. Quando a gente tem oportunidade, a gente consegue também levar alguns laboratórios. E também sou coordenador do projeto de norma, que está bem ao encontro desse assunto, que é o projeto de recomendações de projeto, instalação, inspeção e ensaios de sistemas de ancoragem para proteção contra a queda. Tá? Então, a gente vai dar um breve histórico aqui. Tá? A gente começa falando da NR35, anexo 2, a gente passa para 16325 e vai falar do projeto de norma, e aí eu vou desenvolvendo algumas questões com relação a isso. NR35, tá? O sistema de proteção individual contra a queda, constituído por sistema de ancoragem, elemento de ligação e o EPI, que é o cinturão paraquedista. Tá? Isso já foi dito. A gente vai abordar os sistemas de ancoragem, tá? Especificamente, e o que eles vêm a ser. Aqui já é um primeiro ponto importante. No anexo 2, item ponto 1, ele tem como finalidade retenção de queda, restrição de movimento, posicionamento do trabalho e acesso por corda. Isso é um ponto muito importante. Assim, quem define isso? Quando é definido isso? Tá? Exatamente na parte de antecipação, de análise de risco, de planejamento e de projeto. Tá? A gente já teve casos em empresas que a gente falou, você vai ter que
implantar uma linha de vida para retenção. Poxa, mas não dá para ser uma de restrição, é mais barato? Não. O risco está presente. O que vai definir a linha, se ela é restrição, posicionamento, é a aplicação dela. Tá? Se eu consigo fazer uma linha que vai restringir o movimento do trabalhador, que nem foi comentado por um dos participantes, que vai impedir que ele se exponha ao risco, essa linha foi projetada para uma restrição. Tá? Ela não é projetada para uma retenção de queda, para uma possível. Agora, se eu não tenho como eliminar o risco de queda, o trabalhador vai se expor ao risco e ele pode cair, é uma linha de retenção. Tá? A gente coloca posicionamento e acesso por corda, porque a gente está falando não só de linha de vida, tá? A gente também tem pontos de ancoragem, tem os olhares, tem os pontos temporários, então tudo isso envolve o meu sistema de ancoragem. Posso fazer uma pergunta? Pode, vamos lá, uma pergunta. Se eu tenho uma linha de vida no telhado e eu crio uma linha de restrição para que ele não chegue próximo à queda, mas por outro lado eu tenho risco de quebra de telha, então se torna mais uma... Perfeito. Só vou repetir a pergunta aqui, porque não estava no microfone. Foi perguntado se eu tenho uma linha no telhado, tá? Que é uma linha para impedir que a pessoa... Tá ok. A pessoa se expõe ao risco de queda do beiral, é isso? Do perímetro do telhado, mas, ao mesmo tempo, ele tem o risco de quebra da telha. Tá? Então, vamos lá. Isso não é uma linha de restrição, isso deveria ser uma linha de proteção contra a queda. Na análise de risco, na etapa anterior, antes de você pôr a linha lá, eu tenho que avaliar o meu ambiente. Meu ambiente tem risco de queda aonde? Tá? A telha tem um risco de queda? Tem. Eu tenho o risco da telha abrir. Então, eu tenho um risco do meu trabalhador passar pelo meio da telha. Então, eu tenho que proteger contra esse tipo de risco. Se eu pegar uma telha sanduíche, zipada, onde o trabalhador tem condições de andar livremente e ela é estrutural, eu só tenho risco na periferia. Aí eu protejo a periferia. Tá? Então, assim, a gente vai entrar nesse ponto, mas assim, é como que nasce o projeto. Tá? Eu acho que das evoluções de norma e do que a gente tem visto no mercado, as empresas têm tentado se adequar. Né? A gente vê uma movimentação muito forte. Né? Vamos dizer assim que agora as linhas de vida e os sistemas de ancoragem são o momento, né? A bola da vez do mercado, mas ainda tem uma dificuldade na implantação. Né? Existe um mar de interpretações erradas, um mar assim, às vezes as pessoas tentando fazer da forma correta, mas faz da forma errada. Então, assim, a gente está tentando organizar, a gente percebe essa movimentação e, assim, a proposta da norma nova é organizar isso. Tá? Bom, vamos lá. Quais são, onde que podem ser, né, os sistemas de ancoragem? Tá? Então, eu posso ter ele diretamente na estrutura, é o trabalhador que vai subir por torre. Tá? Um exemplo também é a escada marinheiro. Escada marinheiro também é uma estrutura. E aí, muito bem apontado, né, eu tenho uma escada marinheiro que foi projetada de acordo com o NR12, o NR18 e o degrau. A escada marinheiro não foi projetada para um sistema de proteção contra a queda. Então, quando vocês forem avaliar, se a pessoa vai subir por talabarte ou um trava-queda retrátil, será que a minha estrutura suporta as forças que vão ser aplicadas? Talvez eu tenha que fazer um reforço no degrau. Tá? Tem muito escada marinheiro que é de alumínio. Aí eu coloco uso um talabarte. Gera uma força de 6 kN por causa do absorvedor. Será que o degrau vai suportar? Eu posso usar uma linha de vida vertical, eu posso usar um trava-queda retrátil, eu posso usar um talabarte, eu posso usar diversas soluções, mas no processo de avaliação do risco, eu tenho que saber onde eu estou instalando e que tipo de solução que eu vou adotar. Tá? Então, diretamente na estrutura é uma opção. Eu tenho a ancoragem estrutural, que ela é fixa de forma permanente, tá? Onde eu possa conectar o meu EPI através do elemento de ligação ou conectar o meu dispositivo de ancoragem. Tá? Isso é um chumbador, tá? Não sei se todo mundo tem conhecimento, é um chumbador fixado quimicamente, e o outro é um olhar soldado. Nossa, mas eu posso usar um olhar soldado? Se for dimensionado para tal, sim. Tá? Não tem problema. Alguém tem que avaliar um PLH, um engenheiro, que vai calcular, que vai avaliar as forças envolvidas no sistema, pode usar um olhar. Ele vai validar aquele ponto, falar, não, realmente esse olhar aguenta. Não tem porquê. Eu já vi muita empresa assim, eu tenho um olhar para suporte da máquina, eu posso usar ele? Você só usa ele para carregar a máquina uma vez,
depois a máquina está na empresa e nunca mais ninguém olhou para ele. E se não olhar o superestrutural, que ninguém foi capaz de avaliar a integridade dele, ver se ele suporta, eu poderia utilizar ele para um sistema de proteção contra a queda. Não. Aí a pessoa tenta fazer uma avaliação, colocar um sistema diferente e acaba atrapalhando um pouco. O microfone está ok? Está falhando? Está todo mundo ouvindo bem? Tá, ok. E, por último, os dispositivos de ancoragem, que são regidos pela 16325. Tá? Então, vamos lá. 16325 é uma norma de produto. Tá? Isso é bom deixar claro, porque a gente encontra muito projeto que atende a 16325. Tá? Então, como que um projeto pode atender uma norma de ensaio? Tá? É uma norma que eu vou pegar um produto, eu vou levar num laboratório, eu vou ensaiar estaticamente, dinamicamente, vou fazer ensaios destrutivos no produto. Tá? E, assim, existem ainda, né, um dos itens da 16325 é que a minha base de cálculo das linhas que eu estou, vamos supor, se eu sou um fabricante, que eu estou fornecendo, elas têm que ter um erro de até 20% dos resultados do laboratório. Tá? Então, a gente está falando, toda vez que atende a 16325, a gente está falando em ensaio e testes. Tá? E aqui são produtos, você vai comprar ou um olhar de ancoragem, ou o tipo B, que são os sistemas removíveis, temporários, ou tipo C, que é uma linha de vida flexível, ou tipo D, que é uma linha de vida rígida. Tá? Aqui é um ponto que acho que é um dos mais importantes, tá, que a gente vai discorrer. Então, você tem 3 tipos hoje no mercado. Tá? Vamos falar, e assim, primeiro ele pode ser certificado. Tá? O que é o certificado? O que envolve uma certificação? Acho que as empresas que levantaram o braço, que tem ISO 9000, entendem o que é uma certificação de terceira parte. Tá? Quando a gente fala em produto, provavelmente algumas empresas também vendem produto ou serviço, você tem um ensaio, tá? Que é baseado numa norma específica, então eu pego um dispositivo de ancoragem, eu vou ensaiar de acordo com a 16325, eu vou ter um laudo. Aquele laudo representa o resultado daquela amostra. Então, mas eu fabrico em produção, como é que eu consigo garantir a produção? Aí eu vou fazer uma auditoria no meu processo produtivo. Tá? Então, os meus ensaios, mais auditoria, né, o controle do processo produtivo que garanta que eu tenho um desvio pequeno da minha produção, vão me gerar um certificado, que vai me dar a qualidade do produto. Então, hoje no Brasil, a gente não tem uma certificação nacional, a gente só tem a norma de ensaio. Por que não? Porque a gente não tem um laboratório ainda. Tá? Até comentar que já está em processo, já acredito, o Amazonas está bem a par disso, mas acredito que até o final do ano a gente tem um laboratório em Curitiba que vai ter condições de fazer um ensaio de linha de vida. Tá? Hoje a gente não tem. Hoje eu quero fazer um ensaio de linha de vida, existem algumas empresas que têm as estruturas próprias, mas não tem um padrão reconhecido pelo Inmetro, uma certificação 17025, que vão garantir que todos os requisitos vão ser feitos. Então, o fabricante consegue ensaiar dentro da estrutura dele e das condições dele. Não quer dizer que são umas condições padronizadas de um laboratório. A gente vai falar isso exatamente agora. Segunda forma de um dispositivo, ele pode ser fabricado conforme normas técnicas. Na verdade, o fabricado, os dois são, tá? Ele deveria atender às normas técnicas, como a gente não tem um certificado, né? A gente não tem uma terceira parte. Então, o ser fabricado implica que ele deveria ser testado. Eu vou comprar um produto nacional, que a gente não tem uma certificação nacional. Desculpa, vale a pena lembrar uma coisa do certificado. Eu não tenho um certificado nacional, mas eu tenho um certificado internacional. Ah, mas é válido? É um produto certificado, né? O PLH tem que garantir a segurança do sistema. Então, como que eu garanto a segurança do sistema? Através das características dele. Então, eu não tenho uma certificação nacional, mas eu tenho EN, eu tenho ANSI, eu tenho várias outras certificações estrangeiras que o PLH tem liberdade de falar, vou adotar esta certificação porque eu não tenho, eu vou adotar um produto certificado fora do país porque eu não tenho um sistema aqui. Tá? Voltando ao fabricado. Então, o fabricado deveria ser testado. A gente volta naquele problema de eu não ter um laboratório no Brasil. Tá? Algumas empresas falam, meu produto ele é de acordo com a 16325.
Primeira coisa que vocês têm que pedir como compradores, eu quero um laudo ou eu quero acompanhar os ensaios para verificar se todos os requisitos estão sendo feitos. Tá? Não são ensaios simples, os ensaios são bem rígidos, tá? Não é qualquer produto que passa. Então, é importante que você faça, assim, além, atende a 16325, como eu não tenho um certificado, não tenho uma auditoria, não tenho uma terceira parte, quem vai fazer o papel da terceira parte é quem está comprando ou selecionando o produto. Então, exija do fabricante, eu quero ver os laudos, eu quero ver o relatório, se for o caso, eu tenho até que acompanhar um ensaio. Tá? Entender um pouco mais do método de ensaio e verificação. A empresa pode ter um sistema de ISO para controlar a sua própria produção, então não tem problema. Isso é uma outra coisa que pode ser verificada, até para garantir, não adianta ele apresentar todos os relatórios se a produção é toda desviada, não tem um padrão, não tem um tipo de método, então é importante que tenha um controle da qualidade, e aí você acaba tendo a mesma garantia que tem um produto certificado, mas você faz o papel da terceira parte. Tá? Você é o avaliador, você é a terceira parte que vai avaliar se o produto está de acordo ou não. E a gente tem o projeto. O projeto eu coloquei uma interrogação, por quê? Porque o projeto é complexo e tem alguns desvios aqui, né, no nosso mercado. E ele vai gerar um produto com dúvidas. Tá? Qual que é a questão do projeto? Até no começo, logo que a gente começou a conversar sobre isso, eu e o Amazonas, a gente falava, não, mas o projeto não pode tirar do engenheiro, tem que deixar com o engenheiro. Hoje, eu acho, depois de alguns anos, eu acho que a gente estava certo e errado ao mesmo tempo. Existe e deve ter a possibilidade de ser feito um projeto de uma linha de vida. No entanto, em casos específicos. Tá? Hoje, o mercado utiliza o projeto como uma forma de redução de custo. O mercado entende que eu vou fazer um projeto, eu vou reduzir o meu custo. Tá? O que a gente tem discutido no projeto de norma é que você tem graus de confiabilidade do seu sistema. Tá? O que é isso? Qual que é a garantia que eu tenho que o meu sistema vai funcionar? Tá? E aí eu pego um pouco da parte de sensibilização. Né? Vamos aproveitar o gancho do cinto, que é um cinto paraquedista, e vamos lembrar do paraquedas. Basicamente, o nosso sistema tem a mesma função de um paraquedas. Tá? Então, hoje, a gente não está mais falando de altura, a gente está falando de um paraquedas. Eu estou no avião e eu vou pular do meu avião. Tá? E eu vou estar usando um paraquedas. Posso utilizar um paraquedas projetado, certificado, só fabricado? Posso. Eu posso usar o que eu quiser. Tá? Qual que você vai se sentir mais tranquilo de soltar? Um que foi testado, que tem um controle, ou um que foi só fabricado e não tem uma certificação, mas aí tudo bem, você viu tudo, ou um que foi projetado e simplesmente, o cara é o profissional de paraquedismo e ele projetou, e ele costurou, e vamos lá. Nossa, mas se for assim, a gente não faz projeto? Não, eu vou chegar lá, a gente faz. Eu estou mostrando o lado negro primeiro, depois a gente mostra o lado bom. Tá? O grau de confiabilidade está na garantia que você vai ter do desempenho. Na hora que você está caindo, né, você não usou o paraquedas ainda. Na hora que você puxou a cordinha e o paraquedas abriu, você tem uma chance. Né? Hoje tem o paraquedas backup, mas assim, ele tem que funcionar. Você não tem uma opção de, que nem um guarda-chuva. Né? Comprei um guarda-chuva, uma capa de chuva. Começou a chover, abriu o guarda-chuva, ele não funcionou. Puxa vida, não funcionou. Aí eu saio molhado, né? Não aconteceu nada. O paraquedas não. Ou ele abre e segura você, ou ele abre e segura você. Tá? Por que eu falo isso? A gente tem um problema no método de cálculo hoje. Existem vários métodos. A gente desenvolveu um método. No começo era baseado em equilíbrio de força. Depois a gente passou para um método baseado em equilíbrio de energia, porque viu que o de força era limitado. E mesmo assim, toda a pesquisa que a gente fez de artigos e Sulós, que a gente vai entrar um pouco na bibliografia, você percebe que no mundo você não tem uma concordância qual que é o método mais eficaz para você desenvolver um projeto de linha de vida. Poxa, então eu não vou mais desenvolver o projeto. Não, tem situações que tem. A construção civil é um dos principais focos de projeto de linha de vida. Por quê? Porque você não tem uma ancoragem adequada, você tem uma condição mais complexa que, às vezes, um produto não vai atender. Tá? Você vai comprar um produto, mas eu preciso pôr 12 pessoas
Que nem o palestrante anterior falou, eu preciso pôr 12 pessoas, isso é comum na construção civil. Na verdade, foi uma falha do cliente não ter passado para o projetista. Ele deveria ter passado, falou, olha, eu tenho que pôr tantas pessoas. Mas aí, às vezes, o cliente fala, não, eu vou falar menos, ele projeta com menos, sai mais barato. Né? Isso é uma das coisas que a gente está colocando na norma também, no parte do processo, da responsabilidade do comprador e da empresa em algumas decisões no processo inicial do projeto. Tá? Bom, então, a NR35, né, as referências normativas que o projetista tem hoje. Tá? O projetista tem a NR35, que fala dos requisitos. Então, a estrutura tem que aguentar os esforços solicitados. Quais são esses esforços solicitados? Vai depender do método de cálculo. Tá? A gente falou do 6kN como uma referência. O 6kN é a referência do absorvedor de energia. Tá? Muitas vezes, dependendo do cálculo, a gente já viu isso em alguns ensaios, o absorvedor de energia do talabarte não chega a abrir, mas as forças resultantes são altas. Tá? Quando a gente fala em energia, né, em trabalho, que é força vezes integral de energia, né, força vezes distância, aquele 6kN tem um motivo. Ele está absorvendo o quê? A energia que você desenvolveu durante a queda. Então, o meu trabalhador caiu, tá lá caindo, ele está acelerando, está ganhando uma velocidade. Essa velocidade vai convertida, a gente entende ela como energia cinética, certo? Essa energia cinética vai ser transmitida para a minha estrutura. A forma como ela vai ser transmitida e absorvida é importante, porque vai definir as forças resultantes e a flecha. Uma coisa importante é entender que existe uma condição inversamente proporcional da força resultante com a flecha. Então, quanto maior a minha flecha, menor a minha força na estrutura. Tá? E vice-versa. Quanto maior a minha força na estrutura, menor a minha flecha. Tá? Ou seja, eu tenho uma zona livre de queda baixa, eu tenho que aumentar a minha força na estrutura. Aí eu tenho absorvedor de 6, de 7, de 8, de 18 kN, que vão sobrecarregar a minha estrutura. Tá? O absorvedor, para que serve? Para limitar a força na estrutura. Tá? O absorvedor da linha. Ele vai proteger a minha estrutura. Ele tem pouca influência no 6kN do trabalhador. Quem garante o 6kN no trabalhador é o elemento de ligação, que é o trava-quedas retrátil, é o talabarte. Esses dispositivos são testados para uma fator 1, no caso do trava-quedas retrátil e do deslizante, e o fator 2 para o talabarte, de forma a garantir uma desaceleração constante de 6 kN. Tá? De força de 6 kN. Tá, okay? Então, o meu trabalhador, de certa forma, com relação à força, se ele tiver 100 quilos, ele está protegido com relação ao 6kN. Mas assim, é importante que o ponto não colapse. Tá? Ah, mas é raro. Não, não é raro. Tá? A gente já tem relatos de sistemas onde o trabalhador caiu e o sistema colapsou. Os pontos foram arrancados. Saiu o cone de concreto, a linha caiu, o poste cedeu. Lembra, é o paraquedas. Eu tenho uma chance, então eu tenho que ter garantias e certeza que ele vai funcionar. NR18, os 1.500 quilos. Esses 1.500 quilos geram muito mais confusão do que referência. Tá? Não só na parte de projeto, como na parte de ensaios também. Tá? Quando vocês olham na NR18, ela fala sobre os balancinhos individuais e falam sobre as cordas de segurança para o trava-quedas. E aí falam das ancoragens, onde tem que suportar 1.500 quilos. 1.500 quilos não fica muito claro se é uma carga que leva ao escoamento, né, a deformação plástica do material, ou é uma carga que leva à ruptura. Mas o que a gente tem de informação? Qual que é a nossa carga atuante no nosso sistema, num caso de queda? Qual que é a força? Não? 600, 6kN. O 6kN é a minha força atuante. Tá? Eu tenho que lembrar que é a minha força atuante. Então, significa o quê? Que o meu ponto é dimensionado com um fator de segurança de 2 vezes e meia. Tá? Então vamos lá. Vamos partir desse conceito. Para uma linha de vida vertical, onde eu estou usando um trava-quedas com um absorvedor, né, que vai me garantir os 600, esses 1.500 representam o quê? A carga última. Ou, se você quiser garantir, a carga de deformação, ele pode aguentar até 22, vai depender do projetista. Não significa que eu tenho que testar ele como se fosse uma carga atuante. Todo o meu projeto é dimensionado para que, no fim, ele suporte isso. Eu tenho uma margem
cima do que a minha queda vai gerar. Tá? Qual que é o primeiro problema desse daqui que a gente percebe? O projetista foi lá, fez o cálculo da linha, chegou num ponto lá, a força resultante de 2.500 quilos, 25 kN. Aí ele pega a NR18 e fala, não, mas o ponto tem que aguentar 1.500. E ele instala um ponto de 1.500 para uma linha de 2.500 quilos. Isso é muito comum, muito comum. Tá? Então, não, isso não tem nada a ver com linha de vida horizontal, isso é linha de vida vertical e é um outro método. Tá? Então, isso é bom deixar bem claro. O sistema tem que aguentar as forças que forem dimensionadas. Tem sistema que o absorvedor ele não é linear, ele pode gerar uma força diferenciada em função de quanto da energia que for aplicada. Você vai ter que dimensionar com um fator de segurança 2, no mínimo 2, né, da carga que ele gerar. Então, eu fiz as contas lá, eu fiz o dimensionamento, ou muitas empresas têm um software que já te facilita. Você fez o cálculo, gerou 16 kN. Meu ponto de ancoragem vai ter que suportar, no mínimo, 32 kN. Tá ok? Acho que esse é um dos principais problemas que a gente tem com os 1.500 quilos. E o segundo problema é o método de ensaio. Então, o instalador foi lá, fez o chumbamento e traciona o ponto com 1.500 quilos. Tá? Qual que é o problema que você gera? Você vai gerar... Quando você faz uma tração... Quando você faz uma tração no ponto, ele tá transmitindo aquela força para o concreto, né, em forma de um cone. Não sei se vocês já viram um cone de força. E aquilo vai gerar fratura. Tá? Se você começar a tracionar ele no limite, você já está comprometendo uma parte da estrutura. A norma, a gente adotou algumas normas de referência, que eu vou comentar aqui, que recomenda-se até 25% da carga atuante. Então, 6 kN, eu vou colocar mais um quarto, vai para 7,5. Então, você até pode falar, eu quis colocar 8. Ok. Eu estou tentando o quê? Eu estou verificando o meu processo de instalação. Se a instalação foi bem feita, se ela foi colada. E, se você quiser testar a estrutura, você vai fazer um teste à parte, destrutivo, para garantir que o concreto tem aquela resistência para a qual foi feita, adotada no dimensionamento. Tá? A gente vai falar um pouquinho do projeto de ponto de chumbado. A 16489 é uma norma de referência, tá? Que nem foi comentado, é uma norma que dá muito embasamento para quem não é da área de altura. Quem trabalhou em altura, deu treinamento, vive essa parte de altura, na parte prática, acaba tendo bastante intimidade com os requisitos dessa norma. Mas, para quem nunca viu, quem nunca entendeu a parte de altura, ela traz vários fatores importantes de sistemas, considerações de pêndulo e outras coisas. E aí o que a gente falou do método de cálculo. Né? Você tem a linha do Sulowski, que é uma linha, apesar de antiga, né, a física não mudou, ainda é totalmente aplicável. Você tem a IRSS-T, que é um instituto canadense, que tem um material muito bom em francês. Fizeram um modelamento com cordas, cabos, que dá para você aplicar. Né? Você tratar um cabo flexível de corda, você tem algumas considerações a fazer, mas eles fizeram alguns ábacos bem interessantes. Você tem a AISC, que também tem uma norma. Então, assim, existem vários métodos de cálculo para a linha de vida. Hoje, no Brasil, a gente não tem um que a gente fala assim, olha, este cálculo é o cálculo que a gente entende como correto, tá? Que garanta. Então, fica complicado até para quem está contratando avaliar se está certo ou não. Aqui nem foi comentado, a parte de múltiplos vãos, a gente já viu várias variações. Então, você tem linhas de múltiplos vãos, que é uma linha só, e o fato de ter múltiplos vãos atenua a força de impacto, tá? Porque a deformação de todo o cabo vai se concentrar num trecho, apesar de proporcionalmente, né, em termos de ângulo, a flecha no trecho é maior, a altura é menor e ela reduz um pouco a força. Então, é complicado, você teria que ensaiar para saber quanto de atrito cada elemento intermediário vai absorver. Tá? A gente segue mais ou menos por essa linha. Isso é o que a gente tem no mercado hoje. Eu quis dar alguns exemplos, tá? De infinitos. Daria para colocar vários exemplos de linhas de vidas inadequadas e
E, às vezes, tem várias linhas que parecem adequadas, né? Esse eu acho que é o pior problema. Quando você vê uma linha oxidada, enferrujada, você já fica um pouco apreensivo. Mas quando ela está novinha, brilhando, com cara de recém-instalada, você fica totalmente confiante, tá? Então, você tem problemas. Por exemplo, um olhar foi dimensionado. Deixa eu ver se eu acho o pointer. Pointer. Não tem. Sim. Ah, pois não. Você tem aqui, ó, esse olhar de solda sendo tracionado na lateral. Tá? Então, na pior direção possível do olhar. Você tem ali um outro ponto, as duas sendo utilizadas juntas, e você vê que é um ponto que tem uma alavanca muito grande e pontos muito próximos. Tá? Isso aqui é muito comum em obra. Tá? Isso aqui é muito comum em obra, e isso aqui não aguenta, já vou avisar. Uma vez, a empresa que trabalhava com isso falou, não, a gente quer que você dê um treinamento, que faça uma consultoria, mas eu tenho esse projeto aqui. Você pode me avaliar, ver se está ok? Eu avaliei, as contas aparentemente estavam todas corretas, mas tinha um erro de unidade. Então, em vez de dar 800 megapascal, o cara achou 8 megapascal de tensão, e aí passou. Ou seja, o cabo aqui vai colapsar, o poste vai colapsar. Tá? Isso é uma linha sem absorvedor, ou até o parafusinho, né, da abraçadeira vai colapsar. Você não tem nenhuma trava ali. Isso a gente acha muito fácil em obra. Tá? A questão da zona livre de queda, né, de eu trabalhar com postes altos, né, então chamaram a gente para avaliar um projeto. O telhado tinha um poste de 1,5 m para reduzir a zona livre de queda, né, para reduzir, o fator de queda. Pergunto para vocês, qual que é a força de impacto de uma queda fator 2 do absorvedor? Um chute. 6 kN. 6 kN. Isso. Não, mas existe um... Vamos lá. O talabarte... esquece talabarte sem absorvedor para proteção contra a queda. Esquece... Talabarte sem absorvedor não é para proteção contra a queda, nunca foi, nem não deveria ter entrado na norma. Isso é um outro assunto. Tá? Eu tenho um talabarte com absorvedor. A pessoa caiu num fator de queda 2. A força resultante é 6 kN. Perfeito. O absorvedor abriu. Fator de queda 1. A pessoa caiu, o absorvedor abriu. Qual que é a força de impacto? 600. Fator de queda meio. O absorvedor abriu. Qual que é a força de impacto? 600. Os absorvedores costurados têm como uma característica que eles trabalham com uma força constante. Então, não importa o fator de queda, vai ser sempre aplicado 6 kN no trabalhador. Tá? Isso é importante a gente ter em mente. Não é que você vai ter uma força de impacto maior. O conceito de fator de queda veio da escalada, que utiliza-se na escalada uma corda dinâmica. A corda do escalador, quando vocês olham o escalador subindo montanha, a corda do escalador é o absorvedor de energia. Então, ela tem lá um coeficiente de elasticidade que vai absorver. Então, quanto mais corda no meu sistema, mais ele vai absorver. Quanto menos corda, menos ele vai absorver. Então, o fator de queda na escalada ele tem muito mais aplicação do que para uso com talabarte, por exemplo, na área de altura. Mas, é claro, um fator de queda 2, a gente está trabalhando com mais energia, o risco do trabalhador bater em alguma estrutura é maior, então a gente tem sempre que evitar. Qual que é o problema do telhado? Né? A pessoa coloca um poste de 1,5 m no telhado procurando reduzir, né, o fator de queda. Só que quando você sobe o ponto, você gera uma alavanca na estrutura. Então, muitas vezes, assim, a linha está dimensionada da forma correta, o talabarte está dimensionado da forma correta, mas a interface da linha, né, o poste que foi colocado, não foi dimensionado. A gente está com um caso assim agora, e a gente sempre pede, né, esse outro fato curioso, a gente sempre fala, poxa, por que não foi visto na construção? Na construção é tão mais fácil de você resolver esses problemas do que depois do galpão pronto. Aí tudo bem, aí a construção chama a gente. Olha, o meu trabalhador está colocando telha neste momento e ele está com uma linha de vida nesta condição. A construção, quando a gente fala que tem que adotar no planejamento para a gente construir no momento certo. No momento que o pessoal está operando, colocando telha, batendo laje, já é muito rápido.
Esse é um dos principais problemas da construção. Eu estou concretando uma viga. Se você demorar muito no projeto, semana que vem a viga já foi concretada, já não precisa mais. Passou. Deu tempo. A construção é muito dinâmica. Então, assim, tem que ser feito no planejamento. Tá? Outros problemas que a gente encontra aqui. Tá? Olhar o aberto do gancho, do esticador. Cabo de aço com alma de fibra. Tá? Então, você tem uma alma de fibra sintética, onde vai estar no tempo e vai perder a tensão dos grampos. Grampo colocado errado é bem comum. O grampo selecionado errado é bem comum. Tá? Isso daqui que a gente tem a ver com o ponto de ancoragem, que é um ponto de ancoragem na lateral de um muro. Então, se a gente for pensar no cone de concreto aqui, ó, o cone de concreto estaria passando mais ou menos aqui por fora. Tá? Então, se tiver uma queda numa linha sem absorvedor, provavelmente ele vai arrancar esse pedaço da parede, porque não vai resistir. Tá? Então, baseado nesse, né, não só no que a Carnevale tem visto, mas o que as outras empresas têm visto, a gente se juntou e iniciou uma norma. Na verdade, quem começou isso foi o Amazonas, depois eu entrei como coordenador, onde a gente está adotando a 8539, tá, que é um código de prática de seleção e instalação para ancoragens em concreto pós-instalados. A gente não vai considerar alvenaria, porque a alvenaria britânica é diferente da nossa. Tá? Então, já foi uma decisão do comitê. A gente também está considerando a ABS 8610 e a ETAG 001. A ETAG 001 é um tesouro no nosso mercado. Tá? Porque quando vai se selecionar um chumbador, né, fazer uma fixação química, o pessoal pega na tabela do fabricante de químico e fala, resistência, eu preciso de 15 kN. Olha lá na resistência do chumbador, esse chumbador aqui aguenta. M12, tá ótimo, vou usar ele. Aí o instalador vai lá e instala. Tá? Esse método aqui, claro que você vai considerar as resistências do químico, mas a resistência do químico é uma parte do dimensionamento de um ponto. Tá? Você tem todas as verificações de falha do concreto, as definições das cargas, se elas são combinadas, qual que é a direção, tá, para arrancamento, cisalhamento. Então, existe um método já embasado e testado. Tá? Quando a gente fala de métodos reconhecidos e validados, né, que às vezes a gente fica muito na parte da teoria, mas eu não testo um prédio, eu uso a 8800 para projetar um prédio. Tudo bem. Eu não fico testando momento fletor de viga perfil I. Ok, por que não? Porque alguém lá na Revolução Industrial já testou isso até cansar. Já testaram todos os tipos de materiais, de perfil, de desenvolvimento, já fez um trabalho. Hoje, o que a gente usa de métodos de cálculo para dimensionamento estrutural já está mais do que consagrado como válido, já tem uma aderência do teórico, né, do modelamento teórico com o prático. Né? Vocês já devem ter visto aqueles elementos finitos, tudo colorido. Né? Eu acho, hoje, ainda é uma metralhadora na mão de criança. Mas quando a pessoa não sabe usar. Quando a pessoa sabe usar, está ótimo. Né? É uma ferramenta excelente, né? Fica muito rápido. Mas vocês lembram que tem lá uma tensão equivalente de von Mises. Né? A tensão equivalente de von Mises é uma tensão que ela vai considerar o estado triplo de tensão da peça e vai verificar se aquela tensão que você está aplicando, né, ela vai gerar tensões que não vão deformar ou vão escoar, ou esse tipo de coisa. Tá? Então, existe um aprofundamento de engenharia em todo esse processo que a gente está falando. Já peguei projeto que o projetista colocou no desenho, solda reforçada. O que é uma solda reforçada na engenharia? Eu fiquei pensando, não sei, talvez eu soldar ela e pôr alguma mão francesa embaixo, né? Não tinha especificação de nada. E o quê? Um projeto de escada marinheiro. Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, e assim, aí é um pouco de uma bronca de leve, né, para quem está na posição de contratante, de aprofundar o conhecimento para conseguir avaliar o que você está comprando. Né? O contratante, a gente teve casos assim, eu quero uma linha de vida. Mas você pode ter uma linha de vida A, B, C e D, cada uma vai te dar uma... vê aí.
Não é ver aí. Assim, a responsabilidade é do contratante. Olha, em vez de linha de vida, você pode usar um ponto de ancoragem, uma linha de vida vertical, você não precisa de uma linha de vida. O que for mais barato. Aí eu lembro do paraquedas, né? Falei, bom, se fosse um paraquedas, o paraquedas mais barato que tem, vamos pôr o paraquedas mais barato. Quem que é o responsável? É quem está contratando. O projetista é responsável também, ou o instalador é responsável. Então, como é que está estruturada a norma, né? A parte de termos e definições, existe uma tendência, né, da gente criar uma norma única de termos e definições para todas as questões de altura. Tá? Por quê? Eu tenho termos e definições em cintos. Aí ela replica em talabarte, replica em conector, replica na 16325. Aí eu mudo em uma, tem que mudar na outra. Não, a ideia é que a gente tenha uma norma só de referência de termos e definições para todas as dúvidas de termos e definições, e precisa atualizações, alguma coisa do tipo, se precisar alguma atualização, vai estar num lugar só. A gente centraliza a informação. Tá? Papéis e responsabilidades. Essa é a parte, uma das que eu acho mais importantes. Ela define claramente quem é quem e qual que é o fluxo que a gente vai adotar na implantação de um sistema de ancoragem. Eu vou abordar o fluxo de uma forma mais ilustrada aqui, mas essa é uma das questões mais importantes, porque, claro, que o contratante ele é responsável, mas quem é responsável e do que no processo de implantação? Tá? A recomendação de seleção, projeto e especificação. Tá? O que o projetista... Aí esse é outro ponto importantíssimo da norma. O que o projetista tem que entregar e observar no projeto? Quais são as informações que ele vai ter que fornecer ao contratante no documento que a gente está falando, o projeto, memorial, uma RT, que vai compor o databook. Instalação do sistema de ancoragem. É só instalar? A gente recebe muita solicitação de revalidação de linha. Eu tenho uma linha aqui, faz uns 3 anos, ninguém inspecionou. Isso não deve acontecer com ninguém de vocês, né? Acho que está todo mundo com as linhas já validadas. Mas eu preciso que alguém venha aqui validar. Você vem? Vou sim. Você tem o relatório de instalação, o projeto? Não, tem nada. Nenhuma informação? Não. Eu não sei se o chumbador que o cara instalou tem 20 centímetros, tem meio metro, não sei. Que cola que ele usou. Tem algum registro da instalação? Não. Pode perguntar. Tem RT. A RT, às vezes, ele demora um pouco para achar, mas acha. A RT é uma coisa que ele sempre tem. A RT é quase ela é abençoada, eu acho, né? Alguma coisa divina, né? Eu não sei, é uma questão de fé. A RT, é claro, né? A gente brinca um pouco, mas a RT é um documento que vai evidenciar o quê? O PLH. Né? O profissional legalmente habilitado por um conselho de classe. Então, eu estou evidenciando no meu processo que eu tenho uma pessoa responsável. Por favor, leiam a RT. Tá? Só ter a RT não adianta. Já pegamos a RT assim, linha de vida, engenheiro eletricista. Linha de vida horizontal. Não fala onde, não referencia documento, pode ser qualquer linha. Aí, o cara caiu, a linha rompeu. Tem RT. Não, mas essa RT não é daí. Essa RT é de outro lugar. Por favor, a RT tem que amarrar com todo o processo. Tá? Só pedir RT não adianta. Você tem a responsabilidade da empresa, do engenheiro, vocês podem exigir um seguro. Então, falando, a RT da instalação e a RT do projeto são responsabilidades diferentes. Mas eu tenho uma empresa e ela faz tudo. Não tem problema. Eu posso emitir uma RT de projeto e instalação. Joia, não tem problema. Mas, assim, vocês têm que entender que são coisas separadas. Se você contratar um projeto de uma empresa e o instalador de outra, tá? Não tem problema, vai ter uma RT de projeto e uma RT de instalação. A gente vai tratar disso um pouquinho mais. Pode falar. Quer o microfone para fazer a pergunta?
Perfeito. Perfeito. Quem fez isso, né? Perfeito. Sim. Sem RT. Não. Não. É importante, importante. Deixa eu só repetir para o pessoal. Pode falar. Perfeito. Competência técnica qualquer um pode ter. Legal, tem uma legislação por trás disso. Só quero complementar isso, é importante. Só pontuar para o pessoal que está assistindo online, né, foi observado aqui por um participante, que é importante não banalizar a questão da RT. Eu acho que a ideia é essa mesmo. Obrigado. A gente tem que entender o real motivo da RT. A RT tem um papel. O que a gente percebe hoje é uma banalização da RT pelo profissional. Tá? Não estou falando mas assim, a RT é como se ela garantisse tudo e é a coisa mais fácil de conseguir. Tem profissional que vende RT. O cara nunca pisou na obra, ele nunca nem viu o projeto, ele vai lá, cobra e dá uma RT. Isso é um problema de mercado, né? A gente está falando de um documento que ele é importante, ele tem que ser, né, parte do meu processo, ele vai evidenciar a questão do profissional, mas a gente tem que tomar cuidado com algumas empresas, porque acontece isso da banalização da RT. Então, assim, a gente tem que cobrar e a gente tem que ter o cuidado de pedir o que precisa ser pedido. Eu acho importante a colocação, eu acho que é exatamente isso. Assim, a RT não pode ser, ela não garante, ela não é, mas assim, o mercado entende às vezes dessa forma, né? A primeira pergunta é se tem RT, que nem antigamente eu sinto, né? Tem CA? Tudo bem, antigamente era mais complicado, hoje você tem todo um processo de certificação, mas a RT é importante sim. Então, continuando aqui, né, a parte de supervisão, inspeção e validação dos sistemas de ancoragem. Tá? Então, né, a gente saiu de um processo de instalação, tá, onde o instalador também tem que emitir um relatório, também tem que evidenciar que ele fez a instalação conforme o projeto. Olha que isso é uma mudança grande de conceito, porque hoje as empresas contratam uma equipe de instalação, ela vai lá, instala, vai embora e acabou. Não tem uma evidência do que foi feito. Então, eu, projetista, dimensionei um chumbador M12, 80 milímetros de embutimento, cola, temperatura, tanto de tração. Aí o instalador foi lá, pôs e foi embora. Ele tem que evidenciar o que ele fez. A torque de 40 Nm, ele tem que colocar que ele usou um torquímetro calibrado no relatório e que foram torqueados e que foi utilizado um trava-rosca químico. Existe uma responsabilidade do instalador. Tá? Vamos lá. E a previsão para consulta pública segundo semestre de 2020. Tá? É uma reunião aberta, acontece na Havaiandava, na Animaseg. Quem quiser participar ao vivo, presencial ou online, pode participar, sem o menor problema. Tá? Então, vamos fazer lá o fluxo que a gente está idealizando na norma. Tá? Então, eu tenho lá o cliente, o contratante, e ele tem uma situação de altura na obra dele. Tá? Ou na obra, ou no galpão já pronto, não importa exatamente qual. Onde vai nascer o projeto? No projetista. O primeiro contato vai ser o projetista. E o projetista vai fazer o quê? Ele vai trocar informações com o cliente. Tá? Ele vai entender quantas pessoas trabalham, se eles usam ferramentas. As pessoas, é claro, têm NR35, são qualificadas, mas são qualificadas para aquela atividade. Vou subir num telhado para fazer manutenção de uma chaminé. Eles têm toda a capacitação, ok, tem. Quais são as características dessa chaminé? Que a gente falou, onde que eu tenho risco de queda? A telha vai abrir, a lateral, é perimetral? Como é o meu acesso e o meu egresso desse local? É muito comum a gente ver projeto de linha de vida no espaço. Você não tem como chegar na linha de vida. Para você chegar na linha de vida, você tem que atravessar 5 metros de telha de fibrocimento solto.
porque o trabalho que você vai executar é na calha, não na saída da escada marinheira. Então, não. O processo tem que ser... Você tem que avaliar a análise de risco, né? Vamos falar um pouco de análise de risco. Você vai analisar o processo de trabalho. O meu trabalhador vai separar o equipamento, vai separar o material, vai acessar. No acesso tem o risco de queda? Tem, é uma escada marinheiro. Não, tem que montar um andaime. Como que é feito? Uma plataforma elevatória. Ok. Cheguei no meu local, ele vai se conectar. Muito comum também, saio do sistema, projetaram o sistema da linha de vida da escada marinheiro. Mas ninguém conversou com a da linha de vida horizontal. Então, a pessoa se solta da marinheiro, anda um pouquinho e se conecta na horizontal. Tem que ser um sistema contínuo, tá? Para poder garantir que o trabalhador não vai cair nesse momento. Tá? Então, o meu projetista vai levantar as informações. Ele vai entrar com memorial, projeto e RT. Tá? Vai gerar uma lista e uma especificação de equipamentos, de materiais. Tá? Então, o projetista, quando ele é o primeiro contato, ele tem liberdade de escolher mais de um fornecedor. Por quê? Porque nem por melhor que seja a tecnologia, às vezes ela não é adequada para aquela situação. Tá? Tudo bem, ele escolheu, definiu um, vai gerar um produto, fala, este é o produto que eu vou selecionar e é o produto ideal para a sua situação. Tá? Ele não é um produto que foi selecionado aleatoriamente, ele foi pensado para atender a sua situação e, geralmente, o projetista vai tentar, claro, buscar uma questão econômica. Tá? E aí vem o instalador. O instalador é responsável por pegar aquele produto, aquele que, né, certificado, fabricado ou projetado, e vai instalar e vai gerar todas as evidências da instalação. Qual que foi o chumbador que eu utilizei, o químico que eu utilizei? Ele vai evidenciar o lote, o produto, a nota fiscal, né? Vai colocar a RT da instalação, tá? O profissional legalmente habilitado pela instalação, não é o instalador em si, tá? Tem um PLH por trás, e vai ter o as-built. Às vezes o projetista projetou num ponto, mas teve que colocar no outro, porque o acesso era um pouco mais complicado, ele vai emitir uma revisão, né, do projeto. E, por fim, o inspetor. Na norma fala que tem que ser feita uma inspeção inicial. Tá? Então, eu terminei de instalar a linha, alguém vai lá verificar. Pode ser o instalador? Pode. Mas eu não sei se alguém já tem experiência de instalação de linha de vida, né? Eu vou tentar fazer um paralelo. Quem já cozinhou aqui, experimentou a sua comida e falou que estava ruim? Falou, minha comida está horrível. Tem que ter muita força de vontade. Tá? Então, assim, geralmente quem faz tem uma tendência a aprovar. Então, assim, tem empresas que falam, meu instalador faz. Pode fazer, vai ficar a critério do cliente, mas a gente aponta que existe um conflito aqui. Tá? Na empresa de vocês tem o auditor é essa pessoa para ver se está fazendo certo. Se perguntarem para vocês em qualquer momento do ano, fora da auditoria, vocês estão fazendo da forma correta? Sim. Aí vem o auditor e fala, mas faltou isso. É uma pessoa que... Então, a gente recomenda que seja uma terceira. Ele vai te dar um relatório de inspeção e um atestado de que foi feita a inspeção, e esse atestado é válido a cada 12 meses, você tem que renovar. Tem 12 meses de validade. As inspeções têm que acontecer a cada 12 meses. Tá? Isso tudo é o seu databook. Tá? Isso tudo é a documentação que você tem que ter guardada da linha de vida. Aconteceu um acidente, como é que foi projetado? Como é que foi feito? Foi inspecionado? Onde foi a falha? Tá? O que acontece é que a gente tem muita linha implantada que não tem documento. Qualquer linha implantada sem documento é um cabo de aço. Tá? O máximo que você vai ter, que estaria aqui, é o certificado dos ensaios ou da certificação dos produtos pelo fabricante do dispositivo, né, da linha de vida, que ficaria nesse anexo aqui, que isso é o mais fácil de obter. Se é um produto certificado ou fabricado, ele já tem, você consegue obter o certificado daquele produto em qualquer momento. Agora, algumas coisas aqui são do momento mesmo. O que a gente encontra de problemas típicos? Tá? O cliente vai direto no fabricante. Eu estou dando um exemplo, tá? Não estou generalizando, não estou falando que é sempre assim, tá? Até porque a gente conhece vários fabricantes, o método de trabalho de vários, a gente trabalha com vários fabricantes também, mas acontece em alguns casos. O cliente vai no fabricante, o fabricante estabelece já uma lista de material. A lista de material vai para o instalador. O
instalador já tem um monte de dúvida, porque não tem projeto, ele tem uma lista de material. Como é que eu vou instalar isso? Ah, ele foi treinado, mas onde que eu vou instalar isso? O que eu estou protegendo? Não foi pensado desta forma. Ele instala e depois acha um projetista para emitir uma RT e não um projeto, né? Ele emite um as-built. Tá? Isso é uma prática que acontece.